vamos logo direto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa tarde a você, João Paulo Monteiro. Boa tarde ao Carlos Albano Brasil, na máquina de som, e boa tarde ao Igor Loyola de Melo e todos os ouvintes que sintonizam a Rádio Assunção nesse momento. Dizer a você, João Paulo, que o presidente do Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Pontes Neto, e o Osmar Diógenes, que é ex-parlamentar aqui da casa, ele vai receber amanhã na Câmara Municipal de Fortaleza, a partir das 19 horas, a medalha ao Boticário Ferreira. A homenagem foi proposta pela vereadora Toinha Rocha, do PSOL. Osmar Diógenes nasceu em Messejana e, quando jovem, foi militante do movimento estudantil. Na política, elegeu-se deputado em 4 legislaturas. Exerceu ainda as funções de redator e editor dos jornais o Tribuna do Ceará, e com muito destaque. Foi ainda coordenador da mobilização política da Secretaria de Governo do Estado, assessor parlamentar da Secretaria do Governo junto à Assembleia Legislativa e presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INEP, no biênio de 97 e 98, período no qual iniciou o processo de resgate da história política do Estado na Assembleia Legislativa do Estado, com a implantação do Memorial do deputado Pontes Neto, com a estruturação do programa editorial biográfico dos parlamentares cearenses. Aqui no Memorial Pontes Neto, você consegue a história de toda a Assembleia Legislativa, desde a fundação até os dias atuais. Portanto, mais do que justa essa homenagem por parte da vereadora Toinha Rocha ao ex-deputado Osmar Diógenes, pai do vereador Paulo Diógenes, que também é uma grande liderança na política do Estado do Ceará. Portanto, essa homenagem acontecerá quinta-feira, amanhã, dia 4, às 19 horas, na Câmara Municipal de Fortaleza, quando o senhor Osmar Diógenes, deputado aqui da casa, recebe a medalha o Boticário Ferreira. E hoje pela manhã, João Paulo, aqui na Assembleia, teve a visita do professor Lauriberto Braga, que é o nosso colega rádio jornalista. Ele tem aí uma turma de alunos no curso do Centro Universitário Estácio de Sá, e ele trouxe os alunos aqui na FM Assembleia para visitar os estúdios, e o Lauriberto estava muito otimista com essa nova turma que vai ser formada para o futuro da comunicação do Estado do Ceará. E dizer a vocês, João Paulo, que a Dilma Rousseff não compareceu ontem à TV Globo para participar do debate no Jornal da Globo, que é mais ou menos 00:30, porque teve um problema. A Dilma teve um problema com a maquiadora dela. Segundo informações, ela estava com a sobrancelha mais grossa do que a outra. Ela dispensou a maquiadora, responsável por cuidar da maquiagem da presidenta Dilma, no caso já vinha com ela desde as eleições de 2010, a Rose Paz, só que essa equipe foi realmente demitida pela Dilma e a outra equipe não fez direito de serviço. A Dilma ficou com a sobrancelha uma mais grossa e outra mais fina, e aí teve problemas na hora e não compareceu à TV Globo. E por outros assuntos também, porque o marqueteiro de Dilma disse que ela estava muito zangada, estava com a cara muito chateada, e isso poderia passar uma imagem agressiva para os eleitores, por isso teve esse problema aí. Mas a maquiadora não deixou barato. Sabe o que ela fez, João Paulo? Ela foi às redes sociais para reclamar das sobrancelhas da presidenta Dilma. Ela tirou fotos, não sei como conseguiu, e mostrou nas redes sociais: as sobrancelhas da presidente Dilma estão erradas. Como eu disse a você, uma mais grossa do que a outra, e aí a confusão feita. Portanto, isso aconteceu e já está nas redes sociais sem jeito para realmente identificar cada vez mais a imagem da presidenta Dilma. E falando em candidata a presidente da República pelo Partido Socialista Brasileiro, a Marina Silva estará em Fortaleza no próximo sábado, dia 6 de setembro. Segundo o coordenador da campanha da candidata ao governo do Estado, a Eliane Novaes, que aqui vai estar para recepcioná-la, juntamente com o presidente do PSB no Ceará, Sérgio Novaes. Eles vão recepcioná-la no aeroporto. A candidata a presidente participará de culto em celebração aos 100 anos da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Portanto, os evangélicos deverão recebê-la durante esse culto. E Marina Silva chega a Fortaleza no início da tarde, por volta das 14 horas. Já o evento de celebração aos 100 anos, como eu disse agora, das Assembleias de Deus no Ceará, acontece a partir das 16 horas no Estádio Castelão. A informação é que vai ser casa cheia. Segundo informações, mais de 70 mil pessoas deverão ir ao Estádio Castelão, todos eles evangélicos, para participar dos 100 anos das Assembleias de Deus no Ceará. Antes de chegar a Fortaleza,
a presidencial deve com certeza cumprir a agenda na Bahia. Portanto, repito, às 14 horas de sábado, Marina Silva estará no Ceará e às 16 horas vai participar desse centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará, acompanhado de líderes do partido dela aqui no estado do Ceará. Mas nós vamos a Brasília, João Paulo, porque tem informação. Na realidade, nós vamos entrar ao vivo agora, João Paulo, direto do Senado, porque foi suspensa aí a proibição de vendas de inibidores de apetite. O Senado suspendeu nesta terça-feira, portanto ontem, a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe a venda e prescrição de medicamentos que contêm anfetaminas usadas no controle da obesidade. Portanto, as pessoas que têm obesidade não poderão mais chegar e comprar indiscriminadamente esses medicamentos. Com certeza trará mais dificuldades. Mas quem tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília, é a repórter Priscila Mazinotti. Boa tarde, Priscila. A venda de inibidores de apetite à base de anfetamina, como o Femproporex e a anfetramona, estava proibida desde 2011. A proposta aprovada pelos senadores também torna mais flexível a venda de medicamentos que contenham sibutramina na fórmula. A comercialização da sibutramina estava com regras mais rígidas também desde 2011. Ao recomendar a aprovação do projeto, a relatora, a senadora Lúcia Vânia, disse que era preciso dar uma resposta àqueles que sofrem de obesidade, considerada uma doença crônica, e a liberação foi comemorada por médicos especialistas e associações do setor. Alegam que o uso desses medicamentos de forma segura garante um emagrecimento permanente a obesos crônicos. Mas o líder do PT no Senado, Humberto Costa, foi contra. Ele, que também é médico, afirmou que o Senado não poderia ter suspendido uma decisão da Anvisa, que é um órgão especializado no assunto. A volta dos medicamentos às prateleiras não é imediata. O projeto ainda precisa ser promulgado pelo Congresso, o que deve ocorrer apenas depois das eleições. Além disso, os registros de venda desses inibidores de apetite estão cancelados, precisarão ser refeitos e não há estoques nas prateleiras. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazinotti. Tá aí, obrigado pela sua participação aqui na Assunção. João, pode dizer a você que os papiloscopistas podem ser reconhecidos como peritos oficiais. É o que determina uma proposta aprovada no plenário do Senado pelo esforço concentrado que começou ontem a surgir. Essa proposta foi cobrada há muito tempo e agora ela foi aprovada por unanimidade no Senado, e agora segue para a sanção presidencial. Portanto, repito, papiloscopistas de todo o Brasil, eles serão reconhecidos como peritos oficiais. Agora resta saber se o salário vai ser igual. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Jorge Cardim. Os papiloscopistas são os profissionais responsáveis pela identificação de pessoas vivas e mortas a partir de suas impressões digitais ou reconstituições faciais, como retratos falados e projeções de envelhecimento. O projeto aprovado pelo Senado inclui os especialistas entre os peritos oficiais. A atual legislação classifica como peritos oficiais apenas os médico-legistas e os odontolegistas. O relatório da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, explicou que a papiloscopia é uma das atividades periciais mais antigas do mundo, fundamental para o esclarecimento de crimes e a identificação de vítimas e autores. No entanto, ela argumentou que a falta de reconhecimento oficial da categoria tem dado margem a questionamentos dos laudos destes profissionais. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, ainda destacou o papel dos papiloscopistas na investigação de casos de repercussão nacional, como o roubo ao Banco Central no Ceará, em 2008, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, em 2013, e em acidentes aéreos, como o da Gol, em 2006, o da TAM, em 2007, da Air France, em 2009, e o que recentemente matou o então candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. Tem uma utilidade enorme, notadamente nas perícias que são feitas em acidentes de natureza violenta, como por
por exemplo, a queda de um avião, onde os corpos são quase que transformados em fragmentos, e é preciso então a ação de vários peritos, principalmente o da perícia papiloscópica, para a identificação dos corpos. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e segue para a sanção presidencial. Em 2013, o Congresso Nacional aprovou um projeto que classificava os papiloscopistas como peritos oficiais, mas o texto foi vetado integralmente pela presidente Dilma Rousseff. Da Rádio Senado, George Cardim. E para concluir o nosso trabalho, João Paulo, falando em acidente, uma mulher morreu ao ser atropelada por 3 veículos em sequência na BR-116, quilômetro 13, em Fortaleza, por volta das 18 horas e 20 minutos de ontem. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. A Cristina Nascimento da Costa, de 28 anos, ela passava pela via quando o veículo não identificado a atropelou. Em seguida, outro veículo atropelou de novo e outro veículo passou por cima do corpo dessa senhora e foram todos embora e a polícia não conseguiu identificar nenhum dos 3 carros. Portanto, teve problema de engarrafamento na BR-116 devido a esse atropelamento 3 vezes da mesma vítima. Ok. Lamentável situação. João Paulo, só dizer a você que amanhã, no Paço Municipal, no Palácio Público... Vou já falar sobre essa matéria, viu, João? Uma movimentação grande, viu, João Paulo? Vou já falar sobre essa matéria, viu? João Paulo. Portanto, você continua com mais informações na Assunção com João Paulo Monteiro, da Assembleia Ouvir Jonas Melo, para a audiência do rádio. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.